Rede Web TV, nas eleições 2020. Olá, a Rede Web TV segue a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Itaió. Todos os candidatos terão até 19 minutos para responder 4 perguntas e 1 minuto para as considerações finais. Após sorteio foi definido a ordem das entrevistas. Segunda-feira entrevistamos o candidato Thiago Maestre. Terça-feira o candidato Alexandre Purnhagen. Quarta-feira com o professor Cassiano Marafon. Quinta-feira com Nerlise Sandri e finalizamos com Elisete Elgoli na sexta-feira. E hoje conversaremos com o candidato, professor Cassiano Marafon, do Partido dos Trabalhadores. Seja muito bem-vindo à Rede Web TV. Boa tarde, Jandro. Eu vou tirar a máscara aí que a gente fala melhor com a dicção. Eu já sou meio ruim de voz, né? Diferente de você, que é bem dotado, né, numa voz. Boa tarde, olá, eleitores de Itaió. Queria agradecer o espaço que a Rede Web TV tem disponibilizado para todas as candidaturas, que é importante que o eleitor conheça todas as propostas que estão colocadas aí nesse pleito eleitoral de 2020. Cassiano, a nossa primeira pergunta, né? Qual a sua história de vida que se refere à sua atuação política e social? Bom, desde jovem, a gente sempre... O jovem, na verdade, ele tem uma aversão à política e ele meio que se abstém de querer participar. Muitas vezes, alguns que se interessam assim na juventude, eles se interessam por um cargo, alguma coisa assim, não por um interesse de coletividade, né? A maioria, então, é dessa maneira. Eu também era desligado da política, nunca tive atuação política. Até 2000, inclusive, eu era cidadão, tinha empresa, trabalhava normal, tinha um jornal, no caso, trabalhava já com divulgação e também tinha uma empresa, uma papelaria. Então eu morava lá em Monte Carlo, cidade próxima a Campos Novos e Fraiburgo. E por um acaso eu acabei recebendo um convite para ser diretor de recursos humanos da prefeitura, porque um ex-chefe meu foi ser secretário de administração e acabou me convidando para ser diretor de recursos humanos. E eu aceitei, né? Na época lá, pela remuneração que era muito boa e a minha estrutura de vida estava organizada, achei que as minhas empresas tocariam a sua vida normalmente, e acabei entrando lá. Era um mandato do PSDB, inclusive. Fui filiado no PSDB do ano de 2003 até 2010, 2009, por aí. Então, a partir daí, um envolvimento muito brando, assim, quase que não sendo candidato, não sendo... E aí, a partir que eu vim morar para Itaió, aí, a partir de 2004, comecei a frequentar a cidade, né? Arrumei a minha namorada e a professora Sabrina, e acabamos casando no ano de 2006, me instalei aqui e também saí daquele mandato lá, e acabei passando no concurso público, me efetivei aqui na Leopoldo com 40 horas, mas eu tinha passado por alguns transtornos e algumas complicações, porque o mundo da política é muito ruim para quem se mete assim sem saber onde que está se metendo. E eu fui um desses que sofri muito com a política. Então eu tinha dito até isso, eu não quero me envolver mais com esse negócio não é para mim. Até lá por 2010, 2011, por aí, que eu comecei a participar dos movimentos dos professores, né? A aprovação do piso nacional dos professores lá em 2008, no governo do Lula. Aí, em 2011, o STF julgou constitucional que lá, e nós tivemos uma grande greve no estado de Santa Catarina pela valorização do magistério público. E eu sempre... assim, conversando e dialogando, e os próprios professores foram dando essa liderança para mim, dizer, Cassiano, acho que você tinha que representar a gente lá, tem que... E aí eu comecei a me envolver. Aí no final dessa greve, tinha a eleição de 2012, e o pessoal disse, olha, Cassiano, acho que você deveria ser candidato a vereador e representar a nossa classe, e coisa, a gente gostou muito da atuação e coisa. Eu disse, não, vamos ver. E aí comecei a estudar onde que eu
melhor me encaixaria dentro do processo eleitoral, já com um pouco de conhecimento. Aí estudei todos os partidos, fui convidado por vários, o único que não me convidou foi o PMDB, mas todos os demais eu recebi convite para ir, e o PT também não me convidou. Quem decidiu se filiar no PT fui eu mesmo, por uma questão municipal mesmo, nem era uma questão muito vinculada ao trabalho de governos e coisas, mas era uma questão do município mesmo, que era um partido que tinha uma estrutura, não havia os donos de partido, né? Ninguém determinava o que estava sendo colocado dentro desse partido, e eu pensei, olha, eu vou entrar, como eu já conheço esse mundo da política, eu quero entrar sem compromisso com o grande empresariado que comanda o sistema econômico da cidade, e o poder. E o poder da cidade é vinculado ao grande empresariado. E eu naquela época, lá em 2011, quando me filiei no PT, eu já me filiei com essa visão de não ficar com o rabo preso com ninguém. Então, porque eu sei que depois no mundo da política você entrou, você amarrou o cepo num lugar, amarrou o burrinho num cepo, vai ser muito difícil de conseguir escapar dali. Então eu mantive essa autonomia até que em 2016 a gente tentou construir candidatura, né? Em 2013 eu fui eleito, fui indicado a ser o representante dos professores aqui na região do Rio do Sul, né? Então faço parte do Sindicato dos Trabalhadores de Educação hoje, a gente chama o SINT, né, o Sindicato dos Professores. Na última eleição, em 2019, nós tivemos, na nossa região aqui do Alto Vale e do Médio Vale, nós tivemos 96% de aprovação, 96% dos votos da nossa chapa aqui pelo trabalho que a gente desenvolve quanto professor e em defesa da educação, em defesa dos professores. E a minha atuação está muito vinculada à educação, à melhora da qualidade do serviço público educacional que as famílias pretendem. Que a gente entende que a educação é um meio de transformação social, é uma forma de transformar a sociedade, tanto economicamente quanto socialmente. Então, essa forma de atuação, muitas vezes, ela entra em conflito com as pessoas que acham que a educação é uma coisa para aprender matemática e português, e ela é um pouco mais abrangente que isso. Ela é um instrumento de cidadania. É um instrumento de cidadania, que as pessoas aprendem a ser pessoas melhores, entendendo o problema dos outros, inclusive. Então, a minha atuação política, ela fica muito dentro da educação, né? Já tenho trabalhos dentro de outras questões, assim como a gente acaba tendo um conhecimento meio amplo. Às vezes alguns me perguntam, tá, você é advogado, Cassiano? Não sou advogado. É que a gente tem um conhecimento das leis trabalhistas que acaba ajudando muita gente, né? E isso se transforma em dinheiro que acaba retornando para Taió em forma de consumo das famílias aí no comércio e nas indústrias do município. Então a minha atuação política ela está vinculada à educação, né? E a social, a gente quer que essa transformação social seja a partir da educação. Candidato, e quais os principais pontos que norteiam o seu plano de governo? São dois eixos o nosso plano de governo. Nosso plano de governo ele começa sendo um plano participativo, que a gente chama de democrático, e também um plano republicano. Ou seja, democrático porque ele quer a participação das pessoas, e republicano porque ele trata as pessoas de uma forma igualitária, né? Então, uma associação, um bairro, ele vai ser tratado da mesma maneira que os demais bairros. Ele vai ter uma abrangência que vai ser igualitária. As pessoas vão receber um tratamento que, por ser daquele bairro, elas já automaticamente têm esse direito, né? E principalmente o respeito ao dinheiro público, você respeitar o dinheiro público. Então, nós temos aí uma proposição, nossa única promessa de campanha é cortar o salário do prefeito vice, né? O salário do prefeito hoje é R$ 18.990 e alguns centavos, e a gente pretende cortar pela metade, 50% desse salário, e o do vice é 9.500 mais ou menos, e a gente pretende deixar em 4.750, porque é uma forma de respeito, e a gente não está dizendo assim que é por respeito porque acha que não merece, eu acho que merece.
mas a gente tem que saber que esse dinheiro é um dinheiro público e não é porque o gestor tem o poder que ele tem que abusar desse poder. O salário do prefeito de Itaió hoje é maior que o salário do governador, hoje governadora, né? Então a nossa governadora hoje, o salário dela é 15 mil reais e o prefeito de Itaió é quase 19 mil. Então a gente acha que isso é um valor abusivo e propõe esse corte. É uma coisa simples, que no final dos 4 anos vai representar uma economia de R$1 milhão para os cofres públicos. Então, a gente diz assim, tem que ter respeito com o dinheiro público, mas a gente tem que mostrar isso dando primeiro o exemplo, né? Então, hoje, o vice-prefeito e todos os vice-prefeitos que passaram sempre receberam salário sem ter que cumprir jornada. Cumpriam jornada, eles até podiam dizer assim, olha, fiz por livre e espontânea vontade. Vai pegar um pouco de som. Então pegam por livre e espontânea vontade, trabalham por livre. A gente quer instituir por lei uma jornada de trabalho de 8 horas. Assim como nossos vereadores também trazem o mesmo princípio de corte salarial de 50%, que já gera mais uma economia de R$1,5 milhão no mandato, e instituir uma jornada de trabalho de 4 horas diárias. Ou seja, trabalhou, recebe, não trabalhou, não recebe. Então, pode ter, vamos dizer assim, uma lei lá na Câmara de Vereadores, que se um de nossos vereadores se eleger, eles vão apresentar lá 8 horas de trabalho, recebe o salário integral. 4 horas de trabalho, recebe meio salário, 2.700 e pouco. Vai só na sessão, salário zero. Né? Porque a gente tem que respeitar o dinheiro público, dar eficiência a esse trabalho. Então, nós quanto gestores, a gente está dizendo o quê? Quais são os nortes? Participação, eficiência, respeito ao dinheiro público e principalmente muito trabalho, né? Muito trabalho para que tudo isso aconteça. Trabalho simples, fácil e objetivo. Então é importante demais que as pessoas entendam que cortar o salário do prefeito, cortar o salário dos vereadores é uma economia de R$2,5 milhões nesse mandato, que pode ser usado para serviços. O do prefeito e do vice, como é um dinheiro que a gente vai tirar do nosso salário, que seria do nosso salário e dos impostos que dele geram, a gente vai colocar esse dinheiro para comprar ultrassom e eletrocardiograma para todos os postos de saúde. Então as pessoas vão consultar no posto de saúde, que é esse trabalho público, esse serviço público, essa eficiência pública, fazendo já coleta de exames no posto de saúde, sangue, fezes, urina, vai fazer eletrocardiograma e vai fazer ultrassonografia, uma consulta médica com ultrassonografia, com a simples ação de cortar o salário do prefeito e vice. Mas tem muito mais no nosso plano de governo. Os cortes, eles são muito intensos nessa linha. Trabalhou, recebe, não trabalhou, não recebe. Então a gente vai tirar aquele pessoal que entra como diretor, como chefe, como não sei o quê, vai reduzir secretários. Por quê? Porque a gente precisa usar esse dinheiro em prol da população. Muito bem, faltando poucos dias para o pleito, como o candidato avalia a sua caminhada até aqui nessa campanha? Bom, eu acho que a nossa campanha ela tem feito um papel muito importante na sociedade, assim como as outras 4, que houve a despolarização da campanha. Então tem 5 candidatos e esses 5 candidatos têm colocado em evidência as pessoas com seus projetos. Como elas conseguem mostrar o que elas vão fazer, de que forma que ela vai fazer. É isso que a gente tem feito na nossa campanha. A gente tem cobrado dos demais, inclusive, que mostrem, olha, nós vamos colocar o ultrassom no posto de saúde, mas nós vamos cortar o salário do prefeito para fazer isso. Como que nós vamos investir na cidade? A gente vai ter um modo de gestão, um modo de administração, né? Que é uma aplicação da gestão em cima da administração, que vai gerar um investimento. Quem vai decidir quais obras e quais serviços a gente vai melhorar vai ser a própria comunidade através do Conselho das Comunidades. Então a nossa caminhada tem sido para mostrar essas propostas, tem sido muito bem aceito. Inclusive a gente é do Partido dos Trabalhadores, essa palavra, essa sigla gera um certo desconforto em muita gente quando você fala em PT. Então a gente tem trabalhado com o Partido dos Trabalhadores, tem colocado que todos os partidos têm seus problemas, né? O Partido dos Trabalhadores é um que tem também. Então a gente achava que ia enfrentar uma resistência muito forte, e muito pelo contrário, a gente tem enfrentado pouca resistência e uma aceitação muito boa das nossas propostas, da clareza das nossas propostas perante a sociedade. Como nossa estrutura partidária é muito pequena em nosso fundo
o nosso fundo financeiro é muito pequeno, a gente tem uma certa dificuldade de alcançar toda a população. As pessoas querem conhecer o prefeito. E a gente é contador, advogado, diretor de marketing, candidato, tudo que você possa imaginar, faz a parte financeira, tudo que possa imaginar que envolve uma campanha, é eu e o Sargento Dallagnol que fazemos isso. Então a gente trabalha das 6 e pouco da manhã até as 10h30, 11 horas da noite. Todo o texto que é publicado é a gente que constrói esse texto. Então é muito importante que as pessoas também conheçam essa realidade da nossa candidatura, que nós temos gostado muito da aceitação que as pessoas têm. A gente vai até para o centro, que seria um território mais hostil ao PT, e tem recebido muito apoio dessa faixa territorial, e nas comunidades a gente tem se comunicado muito bem também. Acho que é muito interessante. A nossa campanha, as demais campanhas, estão aparecendo propostas. Eu acho que está faltando um pouco dos demais colegas dizer como realmente vão conseguir colocar em prática as propostas que eles trazem, né? Como vai ser a viabilidade disso dali, como que vão fazer, de onde que vai sair dinheiro, né? Conhece a gestão financeira da prefeitura? Eu conheço, eu tenho desde 2005 tudo catalogado, secretaria por secretaria. Tem secretaria que você gasta demais, você gasta também, secretaria que gasta demais. E tem outras secretarias que elas não têm um investimento necessário. Então é importante demais que você tenha esse bom debate das ideias e deixando a vida das pessoas, porque eu tenho uma vida, tenho filhos, todos os demais candidatos também têm filhos, então acho que é bom preservar a família deles nessas críticas que a gente faz, porque é uma crítica das ideias, não é uma crítica da pessoa, porque eu tenho defeitos, os demais também têm defeitos, e a gente aqui quer achar as qualidades que nós temos em conjunto para construir uma Taió melhor. Candidato, como o senhor enxerga Taió daqui 4 anos, quando encerrar o seu mandato? Eu acho que primeiro a gente vai passar pelo pleito, né? E se Deus quiser, sairmos vitoriosos dessa eleição. Daqui a 4 anos, não só os que votaram para nós, mas todos os demais cidadãos taioenses vão dizer assim: olha, esse foi um voto que valeu a pena. Aqueles que não votaram vão pensar assim: deveria ter votado, porque a amplitude e a dimensão dos serviços públicos que a sociedade vai receber, com a profissionalização do serviço que nós vamos implantar na Prefeitura Municipal, vai ser muito gratificante para cada um que chegar num posto de saúde, que receber um trabalho na sua propriedade, para alguém que vai fazer a sua produção girar dentro do município, que a sua economia vai crescer, porque todas as ações elas estão voltadas para Taió, para todos os cidadãos e cidadãs taioenses. Então é importante que as pessoas vejam as propostas, né? Vejam as propostas para se implantar, porque é muito fácil que a gente vai fazer isso, vai tornar aquilo, vai tornar aquele outro. Com qual viabilidade? Com qual dinheiro? Principalmente que tudo que envolve o setor público, é importante demais que se diga de onde que vem o dinheiro. De onde que vem o dinheiro? O orçamento público é o primeiro debate que se deve fazer numa campanha eleitoral. Nosso plano de governo, inclusive, está lá colocando 35% para educação, cultura e esporte, né? É um aumento de mais de 3 milhões de reais para esse segmento. Saúde, 25% da arrecadação, sempre girou em torno de 20, 22, 23. A gente quer aumentar, por quê? Porque o trabalho que vai ser prestado vai se aumentar também. Agricultura, 2,5% num segmento econômico que representa mais de 30% de todo o dinheiro que movimenta. Tem que lembrar que se o agricultor, se o campo vai bem, a cidade vai melhor ainda. Então nós precisamos amplificar essa condição do agricultor, essa condição das pessoas de Taió estarem mais abertas ao debate das ideias. Então, debater as ideias é debater o futuro de Taió. Debater o futuro de Taió é dizer que daqui a 4 anos nós teremos uma cidade muito melhor, uma cidade que cresceu, uma cidade que voltou a ser uma referência, uma cidade que a gente vai dizer Taió tem, e não uma cidade que vai dizer Taió tinha. Então é importante demais que as pessoas observem isso daí, passem por essa eleição e passem por um acompanhamento da próxima gestão de cada cidadão e cidadã. Candidato, 1 minuto para suas considerações finais.
Então eu quero pedir para cada cidadão e cidadã que nos acompanha que vote 13. Está na hora de mudar. Esse nosso slogan, esse tema de campanha, ele é um tema simples, mas muito abrangente. A gente tem que dizer que quer mudar, para melhor, que quer mais saúde, que quer mais educação, que quer mais agricultura, que quer mais infraestrutura, que quer mais esportes, quer mais cultura. A gente quer muito mais coisas do setor público. O setor público é responsável por organizar a sociedade nessas questões. Por isso que a gente elege representantes para fazer isso. E passando por essa eleição, a gente vai fazer essa participação, essa condução desses trabalhos. Eu diria que o nosso não seria um prefeito, não seria um líder, ele seria um coordenador de serviços, né? O prefeito para nós é um coordenador de serviços, de resolver problemas, conciliar problemas entre empresariado, classe trabalhadora, enxergar os caminhos que nós temos para fazer esse trabalho. Depende do voto de cada um de vocês. Vote 13, tá na hora de mudar, e essa mudança é com o professor Cassiano e Sargento Dallagnol. Muito bem, está aí a entrevista, então, de hoje com o candidato a prefeito aqui do município de Itaió. E amanhã você acompanha aqui na Rede Web TV, Nerlise Sandri. Um abraço. Rede Web TV, nas eleições 2020.